alunos, vestibulandos, todos aqueles que querem aprender um pouquinho mais. Nossa aula hoje é sobre fenômenos ondulatórios. E eu separei alguns fenômenos para a gente fazer aqui uma abordagem, né? E tentar ser o mais objetivo possível. O fenômeno da interferência, nós vamos estudar na aula de hoje, junto com polarização e também com a ressonância, ok? E Paulo, mas por que está 4, 5 e 6 aí? Está 4, 5 e 6 justamente porque tem um videozinho já dos 3 primeiros fenômenos, que é a reflexão, a refração e a difração. Né? Seria 1, 2, 3 e agora a continuação 4, 5 e 6, perfeito? Bem, vamos ao fenômeno então da interferência, né? Interferência. Paulo, o que é uma interferência? A interferência, basicamente, é o encontro de ondas, né? Perceba que essa interferência ela pode ser de duas formas, né? Ela pode ser uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva. Paulo, quando é que eu vou ter uma interferência construtiva? Aqui, gente, olha para esse quadro. Observa que bem aqui, ó, você tem crista e crista se encontrando. Então, quando duas ondas se encontrarem, tá? E você tiver crista com crista ou vale com vale, observa a resultante bem aqui. A resultante desse encontro vai ser uma onda, né, de amplitude maior. Você aumenta essa amplitude da onda, por isso que ela é construtiva. E a destrutiva? A destrutiva, olha aqui para esse lado. Reparem que eu tenho aqui ó, um vale com uma crista e um vale. E no momento do encontro, a resultante, olha só, ela foi uma linha, né? Você tem uma linha horizontal, completamente horizontal. Paulo, o que aconteceu aí? A amplitude, então, ao invés de ser somada, ela foi o quê? Subtraída, né? Uma anulou a outra, ok? Então, você tem um belo exemplo de uma interferência construtiva, um belo exemplo de uma interferência destrutiva. E você pergunta assim, Paulo, e aqui do lado é mista? O que vai ser a mista? Esse é um dos casos mais comuns, né? As ondas mistas, elas podem ser tanto destrutiva quanto construtiva. Você pega aqui duas ondas completamente diferentes, observa. Em regiões onde crista se encontra com crista, você vai ter uma interferência construtiva. Tá? E em regiões onde crista e vale estão se encontrando, olha aqui, ó, crista e vale estão se encontrando na realidade, você tem aqui interferências destrutivas. Então, as ondas mistas elas são ondas cheias de interferências construtivas e destrutivas. Olha para essa imagem aqui ao lado. Aqui a gente faz menção a uma característica interessante da interferência. Você percebe que tem duas ondas, né, em sentidos opostos. Você tem aqui duas cristas no caso. Reparem que essas cristas bem aqui, no momento do encontro, vão se somar, né? Então tu tens uma interferência construtiva. E perceba que essa interferência ela ocorre só no momento do encontro, porque após o encontro, cada uma segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Né? Elas voltam a ter o mesmo tamanho, voltam a ter a mesma amplitude, cada uma segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Lembrando que a interferência construtiva, crista ou vale. Para ser destrutiva, você tem que ter essa configuração aqui do lado. Ó. Repara, crista e vale. Observem que crista e vale vão se encontrar aqui no momento do encontro, um anula o outro, né? Porque eles têm mesma amplitude. Se um anula o outro, tens uma interferência destrutiva, mas só no momento do encontro, gente. Após o encontro, perceba que cada um segue seu caminho como se nada tivesse ocorrido. Olha para essa imagem mais abaixo. Nessa imagem mais abaixo, bem aqui, ó, você vê, então, esses dois exemplos bem práticos. Duas ondas iguais, idênticas, se encontrando. No momento do encontro, ó, a resultante me dá uma onda maior, interferência construtiva. Aqui eu tenho ondas opostas, né? Reparem que essa onda é inversa a essa. Tá? Então, no momento do encontro, tens uma interferência destrutiva total. E aqui um belo exemplo de uma onda mista. Você tem uma onda se encontrando com outra completamente diferente. E a resultante é essa onda bem aqui, o que caracteriza justamente o fato dela ser uma onda mista. Perfeito? Bem, a interferência ocorre com ondas bidimensionais? Sim, quando a gente fala em onda bidimensional, o melhor exemplo que a gente tem para falar são as ondas aqui, ó, produzidas na superfície da água. Perceba que aqui ó, você tem uma série de ondas, né, sendo produzidas através desse carinha e aqui também uma série de ondas. Tá? Quando esses sistemas de ondas aqui ó, se encontrarem, vocês estão percebendo que eles estão se encontrando bem aqui? É o mesmo raciocínio. Crista com crista, tu vais ter uma onda maior. Crista com vale, tu vais ter lá uma onda menor. Perceba só, quando houver um encontro de crista com crista, vale com vale, você vai ter as famosas linhas que nós chamamos de linhas ventrais. Né? Lá na frente você vai entender um pouquinho por que linhas ventrais, o que são ventres. Principalmente quando a gente falar de ondas estacionárias. Né? Então toma muito cuidado.
Repara que bem aqui nesse caso, ó, você tem crista com vale ou vale com crista, tem uma interferência destrutiva. Então tu vai falar muito aqui, ó, em linhas nodais, os famosos nós. Tá? Como eu te falei, isso vai ficar muito claro para ti quando nós falarmos de ondas estacionárias. Vocês vão ver os ventres e os nós, né? E você vai entender onde ocorre a interferência construtiva e a destrutiva, mas não esquece dessa configuração. Aí você pode me perguntar assim, mas Paulo, existe interferência também da luz? Claro que existe, né? E um belo exemplo de interferência luminosa é o que acontece, por exemplo, aqui numa bolha de sabão, né? Observe que esses coloridos na bolha de sabão, essas cores que você está vendo, elas são produzidas por interferência na realidade. Você sabe que a luz branca ela é composta por 7 cores, que vai do vermelho até o violeta. Pois bem, essa luz branca, ao atingir a bolha, você percebe que uma parcela dela sofre reflexão direta, enquanto que a outra parcela sofre refração. Isso depois, em seguida, essa refração sofre uma reflexão no interior da bolha. Perceba então que você tem 2 sistemas de ondas aqui, olha, diferentes, que vão atingir o observador. E é justamente esse processo que nos promove a formação das cores produzidas por interferência. No caso da imagem anterior, seria magenta, ciano, entre outras cores que a gente pode destacar. Vamos falar agora de um experimento que foi extremamente importante para responder uma pergunta que pairava no século XVIII, início do século XIX. A luz é uma onda? Antigamente, pasmem, acreditava-se que a luz não era uma onda. Até chegar Thomas Young, esse britânico extremamente inteligente, com um experimento conhecido como experimento da fenda dupla, onde, através desse experimento, se observa que a luz pode sofrer interferência. Vejam só. De acordo com o experimento, você percebe que a luz, ao atingir um pequeno orifício, ela vai sofrer difração. Aqui nesse orifício, você tem uma fonte de onda secundária, que ela vai ressurgir a partir dele. Reparem que ela vai encontrar 2 orifícios, daí o nome fenda dupla. Neste primeiro orifício, você vai ter, olha só, um renascimento de uma nova onda, uma fonte secundária, e nesse orifício também. Perceba que as frentes de onda elas vão se encontrar, e ao se encontrar, elas promovem justamente o fenômeno da interferência. Quando essa luz atinge um anteparo, atinge um painel, é evidenciado a formação de luzes claras e escuras, caracterizando justamente a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Bem, se a luz sofre interferência, ela tem um comportamento ondulatório, já que este fenômeno ele é uma característica de um fenômeno ondulatório. Logo, a grande questão da época seria respondida. Polarização. A polarização, na realidade, ela só acontece com ondas transversais. Mas, Paulo, o que é polarização? Paulo, me dá aí uma dica de como eu devo lembrar da polarização. Eu costumo falar assim para o meu aluno, ó, pensa que polarização é eliminação parcial de direções de propagação das ondas transversais. Como assim, Paulo? Não entendi. Olha aqui para baixo. Você tem a luz, que é um exemplo de uma onda não polarizada, ela é transversal. E se ela é transversal, ela está se propagando para N direções possíveis. Né? E ao passar por um polarizador, Paulo, o que é um polarizador? É um sistema opaco com aberturas. Por que polarizador vertical? Polarizador vertical é porque as aberturas, olha, são verticais. E isso faz com que apenas as ondas verticais consigam passar. Muito cuidado para você não confundir. Repare que a polarização ela só vai acontecer com ondas transversais. Vocês sabem que as ondas eletromagnéticas, todas elas são transversais. Ei, Paulo, mas a polarização, ela vai acontecer com ondas mecânicas? Ela pode acontecer com ondas mecânicas, porque as ondas mecânicas, elas podem ser de 3 formas. Elas podem ser transversais, longitudinais e elas podem ser mistas. Se a polarização só ocorre com ondas transversais, lembra, vai ocorrer com o som se propagando no ar? Não, porque o som se propagando no ar, ele é longitudinal, ou seja, ele se propaga somente em uma direção. Então, a luz pode ser polarizada. O som se propagando no ar não pode ser polarizado. Toma muito cuidado com isso em qualquer prova que você for fazer. Na imagem acima, você tem um exemplo, então, de uma onda transversal eletromagnética que está sofrendo polarização. Já na figura de baixo, a mesma polarização vai acontecer com uma onda mecânica.
Lembra que os fenômenos ondulatórios, eles acontecem tanto com as ondas eletromagnéticas quanto com as ondas mecânicas. E não esquece, a polarização só vai acontecer com as ondas transversais. Você deve estar se perguntando assim, Paulo, então isso tem alguma relação com aquelas lentes de óculos? Né? Quando eu vou comprar um óculos escuro e o vendedor me pergunta, você quer uma lente comum ou uma lente polarizada? O que seria uma lente comum, uma lente polarizada? São lentes que têm polarizadores e eles servem para filtrar, na verdade, a luz. Mas, Paulo, explica melhor, como é que isso vai ocorrer? Bem simples, vamos lá. Bem, quando a luz vem do Sol, ela vem com sua energia máxima. Repare que a configuração da onda eletromagnética é justamente essa aqui. Só que ao sofrer reflexão justamente numa superfície horizontal, você percebe que o eixo vertical dessa onda, esse sistema vertical de ondas, né, ele começa por diversos fatores a ser reduzido. Você percebe bem aqui que houve uma redução. Então a onda que você está recebendo por reflexão, ela tem um maior comprimento horizontal do que vertical. Baseado justamente neste sistema, criou-se o sistema de polarização nas lentes. Por exemplo, você imagina, né, que eu tenho um sistema opaco com aberturas verticais. Se a minha intenção é eliminar as ondas horizontais, que têm um espaço bem maior, é óbvio que as minhas aberturas elas terão que ser verticais. Eu pego um sistema parecido com esse e coloco esse sistema num óculos, né, através de pequenas linhas bem finas e praticamente imperceptíveis. E aí eu crio um sistema de polarização. Observem agora que as ondas verticais, que já sofreram uma certa polarização na hora da reflexão, elas conseguem passar. Mas as horizontais, elas não conseguem passar por esse sistema. Ou seja, eu consigo filtrar a luz. E aí, os meus olhos ficam completamente protegidos, ou mais protegidos. Vale ressaltar também que muitos carros estão vindo de fábrica com os vidros dianteiros polarizados, para evitar acidentes. E aqui mais alguns exemplos de lentes polarizadas, né? Muito cuidado nos óculos. Já caiu até em prova do Enem. Tenham cuidado com isso por aí. Que as aberturas são aberturas verticais. E isso faz com que as ondas, o sistema de onda na horizontal, não passe ou tenha dificuldade para passar, não é? Observa aqui que você está vendo lentes polarizadas, né? E um bom método para saber se realmente sua lente é polarizada é você pegar duas lentes e colocar elas, olha, de modo que uma fique perpendicular à outra. Repara que quando você coloca uma lente perpendicular à outra, a luz não vai conseguir passar. Por que ela não passa? Porque ela se polariza na primeira e ela não consegue passar através do segundo filtro, do segundo polarizador. E aqui um belo exemplo de um polarizador. Olha só, nas câmeras também a polarização é bastante utilizada. Na primeira imagem você tem aqui uma lente polarizada. Você tem uma imagem, né, mas você percebe que uma quantidade excessiva do reflexo foi eliminada. Paulo, por que foi eliminada e como foi eliminada? Foi eliminada para dar mais qualidade e nitidez à foto. E como foi eliminada? Foi eliminada pelo polarizador. Perceba que a segunda imagem é uma lente sem esse polarizador. Então você vai captar toda a luz que está chegando até a câmera. Fenômeno da ressonância. Paulo, o que é a ressonância? O que é esse fenômeno? E eu sempre costumo falar para os meus alunos, façam associações com determinadas palavras, que é para você lembrar. A ressonância é uma palavra que eu te indico aqui, ó, é um abalo. Abalar estruturas. É quando uma onda é capaz de abalar estruturas. Por exemplo, um tenor, né, ou um cantor, quando ele lança uma voz muito aguda, ele é capaz de quebrar cristais, quebrar taças de cristais. Mas, Paulo, como é que isso ocorre na realidade? O que você tem que lembrar é que todo o corpo ele possui um sistema de vibração natural. Ele tem uma frequência de vibração natural. E quando você emite um som, e a frequência deste som é compatível, é igual à frequência natural dos corpos, esse corpo ele vai entrar em ressonância. Paulo, como assim? Me explica melhor isso. Perceba bem. Nesta primeira imagem, você tem dois diapasões, o diapasão A e o diapasão B, os dois inicialmente parados. O diapasão A, então, começa a soar um som. Alguém o estimula e ele começa a emitir sons, ondas mecânicas no ar.
Perfeito? Reparem que essas ondas mecânicas elas vão vibrar com uma frequência igual à frequência natural do diapasão B. Essas frequências se somam e os dois diapasão começam a vibrar, caracterizando o quê? O fenômeno da ressonância. Olha só. Ei, Paulo, mas são só os diapasões que podem entrar em ressonância? Não, gente, não. Lembre que existe uma teoria chamada de teoria cinética da matéria, onde nossas moléculas estão em constante movimento, é a vibração natural das moléculas que compõem o corpo. E toda vez que nós emitirmos, né, um som, uma onda, e esse som, essa onda na realidade, ela vibrar com a frequência igual à frequência natural do corpo, você faz o sistema entrar em ressonância. Em 1940, década de 40, lá nos Estados Unidos, numa região de Tacoma, né, uma ponte entrou em ressonância. Olha o que ocorreu com ela. Ela foi completamente destruída. Vocês podem estar pesquisando aí, ponte de Tacoma nos Estados Unidos. Observem que essa ponte, ela se comporta como se fosse uma imensa onda. A estrutura não suportou porque ela entrou em ressonância e quebrou toda a ponte. Foi uma catástrofe. Ei, Paulo, mas a ressonância só vai ocorrer, então, com ondas mecânicas? Claro que não. A ressonância também pode acontecer com ondas eletromagnéticas. E um belo exemplo disso são os rádios. Aquele rádio que tu ouve no carro do teu pai, aquele rádio que tu ouve na tua casa, quando você está indo para o colégio, quando você está indo para o trabalho, ali também, olha, você tem o fenômeno da ressonância.